Ora, passamos para mais uma audiência, esta a Portugal Ativa AGAP, para a apresentação das medidas que se defende para o setor, e dou as boas-vindas aos membros da delegação, representantes desta entidade, Bernardo Novo e Ana Damaso. Sejam bem-vindos. E peço desculpa de ter estado tanto tempo à espera, mas sabe que estas coisas, o ritmo depende da participação dos senhores deputados e das senhoras deputadas e, portanto, é incontrolável, embora haja tempos previstos, tempos de palavra. Portanto, dispõem de 10 minutos inicialmente para apresentar as medidas que defendem para o setor, depois a intervenção dos grupos parlamentares e, no final, dispõem de mais 10 minutos para responder ou para considerações finais, para o que entenderem. Portanto, sem mais delongas, vamos então, passo então a palavra ao Sr. Bernardo Novo. Faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e agradecer a disponibilidade para receberem a Portugal Ativo nesta comissão. No momento em que sentimos que a importância da atividade física começa a ter relevo do ponto de vista do discurso político, é muito importante podermos partilhar a nossa visão sobre um tema que entendemos ser estrutural para a melhoria da qualidade de vida dos portugueses. Hoje temos um problema identificado por todos. Vivemos até mais tarde e as necessidades de cuidado médicos multiplicam-se à medida que envelhecemos. O Estado tem procurado mitigar este problema com mais investimento. Os resultados, como sabemos, estão ainda aquém daquilo que gostaríamos enquanto comunidade. Há muita evidência científica que mostra que, para além deste esforço reativo na forma como lidamos com o desafio, devemos tentar intervir a montante sobre as suas causas. 28,7% da população portuguesa é obesa, valor que se prevê venha a subir até aos 39% em 2035. É certo que os organismos públicos escrevem que os principais fatores de risco a combater são o sedentarismo e a alimentação inadequada, que é importante analisar os estilos de vida e alterá-los, que a prática regular da atividade física é um dos fatores críticos no processo de combate à obesidade, mas continuamos sem medidas concretas que o promovam. Por outro lado, existem estudos que mostram que 22% da população portuguesa, mais de 2 milhões de portugueses, sofrem de doença mental como depressão e ansiedade, valor muito acima dos 16,7% da média europeia. A título de exemplo, no Canadá, quando alguém vai a uma consulta médica com transtorno ligeiro de depressão ou ansiedade, a prescrição combina 12 semanas num grupo de meditação, com um plano alimentar e um plano de exercício físico, e apenas depois disso existe reavaliação. Também em Portugal, a Ordem dos Psicólogos elenca a prática de exercício físico como um dos 4 pilares para a melhor saúde mental, mas continuamos sem políticas públicas que o promovam de forma assertiva. O exercício não ajuda apenas na prevenção da doença. Também atua como coadjuvante terapêutico. Por exemplo, em casos de doença oncológica, pode desempenhar um papel fundamental na pré-habilitação para a realização de tratamentos, na reabilitação física e emocional dos doentes ao longo da jornada da doença e na retoma de vida ativa. O mesmo nas doenças cardiovasculares, com benefícios como a redução da tensão arterial e colesterol, a melhoria da capacidade de absorção de oxigênio e a melhoria da qualidade do sono. A atividade física é um elemento central de uma sociedade com estilos de vida saudáveis, menos doença e melhor qualidade de vida. Continua, no entanto, a ser preocupante verificar que, segundo o Eurobarómetro dedicado ao desporto e à atividade física, 73% dos portugueses dizem nunca se exercitar ou praticar desporto e apenas 4% o faz regularmente. 3/4 da nossa sociedade é fisicamente inativa e não estamos a ser capazes de combater este problema. Estes números têm um impacto económico direto. Segundo um estudo global da consultora Deloitte, em mais de 50 países, a inatividade física em Portugal custa ao Sistema Nacional de Saúde mais de 1.000 milhões de dólares por ano, com cerca de 630 a impactarem diretamente o Serviço Nacional de Saúde. Adicionalmente, a inatividade física gera quase 8 milhões de dias de absentismo por ano em Portugal, entre a ausência física do local de trabalho e produtividade reduzida por cansaço ou fadiga mental. São mais de 1.500 milhões de dólares de impacto anual e uma perda fiscal anual de quase 370 milhões de dólares. Cada trabalhador inativo custa 1.165 dólares à economia portuguesa, entre aumento de custo no Serviço Nacional de Saúde, perda de produtividade e consequente perda da receita fiscal. Penso que não é necessário elencar mais dados. Todos temos consciência do problema que a inatividade física representa e da nossa obrigação em alterarmos
a forma como tradicionalmente temos olhado para esta questão. Registamos com apreço os bons sinais que temos sobre a predisposição política para iniciar um novo caminho. Desde logo o facto desta Comissão nos receber formalmente, o que muito agradecemos, mas também as várias audiências que tivemos com os diferentes grupos parlamentares e o bom acolhimento que sentimos das reflexões que temos tido. Ou a mudança no paradigma do discurso político sobre a atividade física. Por exemplo, registamos a afirmação do Sr. Primeiro-Ministro ontem, quando diz que esta é uma política de que se fala pouco, a política do desporto, para a saúde física e mental, e que é importante para o desenvolvimento económico do país, como também para a qualidade de vida das pessoas. Precisamos, identificado o problema e registando esta evolução no discurso político, precisamos de passar das palavras aos atos, centrando-nos em 3 propostas concretas. A primeira tem sido uma reivindicação recorrente. Todos os bens e serviços ligados à saúde têm uma taxa de 0% no IVA e os serviços prestados na área do exercício têm a taxa máxima, idêntica a tabaco e álcool. Quando sabemos que o exercício físico é comprovadamente terapêutico, não faz qualquer sentido mantermos esta diferenciação. É desequilibrado e injusto. Pensamos que esta situação pode e deve ser revista, mostrando que existe coerência e coordenação de políticas, estimulando a prática de exercício físico, dando sinais concretos de mudança de políticas na promoção de saúde. Por outro lado, pensamos que o sinal político de se criar uma dedução específica em sede IRS despertaria mais consciências para a importância da prática de exercício físico. Não falamos de uma dedução parcial do IVA, como atualmente existe, e que passou no último orçamento de 15% para 30%, ainda insuficiente para constituir um estímulo efetivo, mas da dedução dos custos totais com exercício físico até um limite máximo anual, como existe, por exemplo, na Alemanha, onde o mecanismo prevê a dedução de até 400 euros por ano. Com critérios estritamente economicistas que não defendemos, estes 400 euros comparariam com os 1.165 dólares que cada trabalhador inativo custa ao país. Finalmente, das várias conversas que fomos tendo com grupos parlamentares, uma medida que nos parece que deveria ser consensual. A criação do cheque mais ativo é entregar pelas empresas aos seus trabalhadores para a promoção de estilos de vida saudável. Este cheque, isento TSU e IRS e dedutível como custo para a empresa, por ser incremental à base retributiva existente, não representa perda fiscal para o Estado. É um estímulo efetivo para que mais portugueses pratiquem exercício físico, um sinal político forte de que existe, de facto, um compromisso em torno desta questão. Revisão da taxa de IVA, dedução específica das despesas com exercício físico em sede IRS, criação do cheque mais ativo. 3 propostas que visam corporizar o discurso político em prol do exercício físico, diminuir níveis de inatividade e melhorar a qualidade de vida dos portugueses com impacto direto no funcionamento do SNS. Se queremos começar a mudar o paradigma atual, este é o momento certo. Muito obrigado. Muito obrigada. Vamos agora então ouvir os representantes dos grupos parlamentares. E em nome do grupo parlamentar do PSD tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimentar, portanto, Portugal Mais Ativo, que agora realmente tinha uma outra designação e tive a oportunidade de contactar muitas vezes por causa, sobretudo, sobre esta questão dos impostos relativamente à atividade física. Eu acho que estamos num tempo, e aproveito que fez referência àquilo que disse o Primeiro-Ministro ontem, e ele colocar este tema na agenda e valorizar o desporto como uma política importante para o futuro do país. Ele próprio, que é um praticante, um desportista, e, portanto, acho que também ajuda a que este assunto tenha mais atenção. Sabemos que é assim, que há temas que precisam de atenção e este é claramente um desses temas, quer em termos de saúde, quer em termos de aumentar a prática da atividade física. O documento que leu e as referências que fez são conhecidas de todos. É na altura de nós fazermos alguma coisa diferente. Já melhorámos um pouco, mas é preciso melhorar muito mais. E os exemplos que deu, quer do Canadá, quer outros exemplos que fez aqui referência, na Alemanha, e das propostas concretas que nos trouxe, são também exemplo disso. Achamos que, neste momento, o Governo está a desenvolver um plano estratégico nacional para o desporto
E estou certo que esta há de ser uma das temáticas que esse plano também tem que prever. Como é que nós conseguimos e como é que nós podemos fazer para aumentar a prática da atividade física nos portugueses? E todos já sabemos que com isso podemos poupar, mas é certo que isto são políticas muito transversais, são políticas que demoram algum tempo a ter resultados e, portanto, têm sempre essa dificuldade. É verdade que se tivermos uma das vossas propostas, tiver implementação no Orçamento de Estado, ela pode ser facilmente logo verificada. Mas, neste momento, penso que o Governo, com o documento que está a preparar, que é uma estratégia de médio e longo prazo, que se pretende que olhe para um todo e que toque as várias áreas que a atividade física abrange, vai certamente encontrar aqui respostas inovadoras e positivas. Relativamente às vossas propostas, não me vou pronunciar ao detalhe, porque, como é óbvio, são questões que têm impacto orçamental, tem sempre uma discussão que ainda havemos de fazer, mas que são positivas. Uma coisa nós todos estamos certos, nós temos que fazer diferente. Se fizermos da mesma forma, o resultado vai ser o mesmo. Portanto, nós queremos que o desporto, e penso que, terminando a minha intervenção com a forma como comecei, acho que há uma sensibilidade no Governo e há uma sensibilidade no Primeiro-Ministro para que o desporto tenha, efetivamente, e a atividade física tenha aqui uma visibilidade e tenha uma consequência de políticas que nos permitam atingir resultados melhores e que nos permitam acompanhar e procurar implementar no nosso país outras e boas práticas que existem no mundo inteiro. E, portanto, não só na Europa, como fizeram referência, deram um exemplo até do Canadá. E, portanto, a nossa disponibilidade, do Grupo Parlamentar do PSD, é para estarmos nesta luta, para sermos parceiros e para podermos também contribuir para que a atividade física possa aumentar consideravelmente em todas as faixas etárias, desde os mais novos aos mais velhos, para que verdadeiramente as pessoas também possam, com isso, nós acreditamos, possam ser mais felizes, porque as pessoas que têm atividade física normalmente são mais felizes. Era só, muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PS, a palavra à Sra. Deputada Mara Lagriminha. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu quero naturalmente começar por saudar os representantes da Portugal Ativo, o Bernardo Novo e a Ana Damas, com quem também o Grupo Parlamentar do Partido Socialista já teve a oportunidade de reunir e de ouvir, até bastante recentemente. Agradecer a vossa disponibilidade para partilharem a vossa informação e conhecimento connosco. Certamente será bastante útil para o nosso trabalho futuro. Grande parte daquilo que nos disseram aqui, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista partilha, naturalmente. Hoje todos os dados confirmam que ter uma maior componente de atividade física reflete-se depois também naquilo que é o bem-estar, que é a saúde, e, portanto, essa relação entre a atividade física está intimamente ligada à saúde e também à saúde mental, como bem aqui disseram. E também à questão da nutrição e da boa alimentação, são todas elas fatores que se complementam entre si e que também depois, ao nível daquilo que são as políticas públicas, não podemos também ignorar essa integração conjunta. Dizer-vos também que já hoje foi aqui mencionada a 18ª Conferência de Ministros do Desporto do Conselho da Europa. Foi uma conquista que o anterior governo do Partido Socialista conseguiu para o nosso país. Está a ser realizada durante esta semana no Porto. Hoje é reconhecido por todos os partidos, como aqui verificamos, pelo menos o partido que atualmente está no governo, e também pelo atual ministro e primeiro-ministro, de que termos conseguido esse evento para Portugal posiciona, de facto, Portugal naquilo que é também o desporto a nível internacional, como valorização do nosso desporto nacional a nível internacional, mas mais do que isso é estarmos a ser também palco das grandes discussões que estão a ser feitas neste momento a nível internacional, onde também a ligação da saúde à atividade física, ao bem-estar, é um desses pilares.
dizer-vos que é certo que ainda não temos os números que gostaríamos ao nível daquilo que são os praticantes de atividade física. É certo que o pós-pandemia também é interessante analisar e estudar, porque se em alguns países, de facto, a situação piorou, no caso de Portugal, não. Pós-pandemia fez também com que as pessoas aumentassem aquilo que é a sua atividade física e se pensarmos depois, para além daquilo que é o nível amador, mesmo ao nível dos atletas federados, hoje até temos mais atletas federados do que aquilo que tínhamos antes no período pré-pandemia. Isto terminando dizendo apenas que estamos em consonância no que é a relação entre a saúde, o bem-estar, a atividade física e a necessidade das políticas públicas terem que ir mais longe. Entendemos que essa relação também deve ser interministerial. Estamos a analisar e avaliar as várias propostas que nos têm vindo a fazer chegar e também continuar a deixar aqui a nossa disponibilidade do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para continuar a dialogar e a cooperar convosco no sentido de melhorar essas políticas públicas que todos nós reconhecemos serem necessárias ser melhoradas. Obrigada. Muito obrigada. Em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Carvalho. Faça favor. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar o Dr. Bernardo de novo e a Dra. Ana Damas por aqui virem hoje conversar connosco sobre este tema que é tão importante para a sociedade. Como referiram na vossa apresentação, efetivamente os dados mostram que 67,6% dos portugueses têm excesso de peso e que 28,7% sofrem da obesidade, sendo que até 2035 é expectável que este número suba para 39%. E, portanto, é a altura de começarmos a tomar decisões que possam ajudar a colmatar esta falta de atividade física de que padecem a larga maioria dos portugueses. Nós, o Chega, concordamos com a questão da redução do IVA, acho que faz todo o sentido. Não faz sentido absolutamente nenhum o IVA para a prática de atividades físicas estar fiscalmente comparado ao regime fiscal de produtos como o álcool e o tabaco. Acho que não faz qualquer sentido nenhum e até passa a mensagem exatamente contrária àquilo que nós pretendemos dizer às pessoas, que a atividade física é positiva e é boa para a saúde. Portanto, esta é uma das questões que nós vamos naturalmente ter em conta e propor uma redução do IVA, porque faz todo o sentido. Depois também a questão do benefício fiscal em sede de IRS, tendemos a concordar, no entanto ainda carece aqui de alguma análise mais aprofundada, mas é também uma proposta que está naturalmente em cima da mesa. E depois é importante, quando falamos de atividade física, dizermos que a atividade física tem vantagens não só para a saúde física, como também a saúde mental. A prática continuada de uma atividade física regular ajuda a prevenir doenças como doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, enfim, tantas outras. O que depois, por sua vez, acaba por ter um efeito positivo no Sistema Nacional de Saúde, porque vai retirar estas pessoas que praticam exercício físico com regularidade do Sistema Nacional de Saúde, porque não vão adoecer, pelo menos tão rápido como acontece quando as pessoas padecem de excesso de peso e obesidade. E, portanto, há aqui o lado prático da saúde das pessoas, mas há também o lado económico e financeiro, que acaba por beneficiar até os dois lados, porque nós também sabemos que no estado em que está o Serviço Nacional de Saúde, as pessoas acabam por ir para o privado, e isso depois também tem custos financeiros para estas pessoas que precisam de atendimento, um atendimento médico que efetivamente podia ser atrasado se houvesse aqui uma política que as levasse a praticar atividade física com mais regularidade. Queria então perguntar-vos, porque não falámos muito sobre isto aqui, que é a questão relativamente aos empresários, aos proprietários de clubes de ginásios e clubes de fitness. Eu sei que uma das queixas tem a ver com a burocracia. Pedia que concretizassem um pouco mais as dificuldades que estes empresários encontram para conseguir estabelecer e para conseguir
aumentar o número, a oferta de ginásios e destes clubes para a prática da atividade física e também, por fim, que nos dessem, pelo menos aqui, um panorama geral das condições em que trabalham as pessoas dos ginásios e destes clubes de fitness relativamente à carga laboral, à carga horária, se é uma profissão que vive muito de chamados recibos verdes, se têm contratos de trabalho. Enfim, queríamos perceber, queríamos que nos dissessem, que nos fizessem aqui um enquadramento sobre estas questões. Obrigada. Muito obrigada. Para usar a palavra em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. A promoção da atividade física e do desporto, acho que é evidente, ninguém nega que tem um papel absolutamente benéfico e positivo em muitos aspectos da vida, e o principal é a prevenção da doença, que é, não só, mas sobretudo a prevenção da doença, que significa uma poupança significativa para o sistema de saúde e consequências muito positivas no estilo de vida, porque normalmente a atividade desportiva está associada a estilos de vida, normalmente, a estilos de vida mais saudáveis, e tudo isso promove uma vida mais saudável. Portanto, a promoção da atividade física não nos diferencia, ou não nos distingue, não nos separa. Agora, há várias maneiras de fazer isso, nem sempre as políticas fiscais são a solução para tudo. Muita gente está afastada da atividade física, não porque por causa nem sequer por causa do preço que ela significa, muitas vezes, quando significa frequentar ginásios ou academias ou desporto organizado, mas por causa dos horários de trabalho que as pessoas têm todos os dias. Quem tem um horário longo de trabalho e tem que usar transportes todos os dias para chegar a casa, por isso simplesmente não tem tempo para praticar atividade física. E aparecem aqui, nestes setores de pessoas que não têm tempo para praticar atividade física, sobretudo as camadas mais pobres da sociedade, que são aquelas que, por coincidência, também têm a pior alimentação, estilos de vida menos saudáveis, porque não têm acesso a um conjunto de apoios e até profissionais que outro tipo de classes mais ricas têm, para quem é relativamente indiferente o preço do ginásio, porque conseguem aceder ao ginásio de qualquer forma. E, portanto, acho que é possível pensar, não quer dizer que as medidas fiscais não estejam fora da mesa, mas elas depois também, já foi aqui dito, do ponto de vista da atividade esportiva organizada e nomeadamente dos ginásios, a haver esse benefício, ele teria sempre que ter contrapartidas do ponto de vista dos salários e dos contratos e da estabilidade das pessoas que trabalham nesses ginásios. Eu acho que todos vimos como na pandemia, muita da atividade física organizada através de ginásios, ou seja, muitas dessas empresas ou não tiveram capacidade ou não quiseram manter os contratos e os salários com os seus profissionais da área do desporto, mesmo aquelas grandes cadeias internacionais que supostamente teriam essa capacidade e essa flexibilidade. E, portanto, acho que há aqui muita coisa que devemos pensar, mas a promoção de políticas públicas que beneficiem e promovam a atividade física diária das pessoas, acho que isso, aí estamos de acordo. Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora sim, então, a palavra novamente aos nossos visitantes. E quem é que vai... Muito obrigado, Sra. Presidente. Faça favor. Começando pela intervenção do Grupo Parlamentar do PSD, que se conjuga, acho que aqui um bocadinho, por ter sido o primeiro, o mote para um alinhamento que me parece relativamente transversal, que é esta necessidade de fazermos diferente. Ou seja, acho que hoje estamos todos cientes de que existe um problema, como também foi dito, que esse problema não se cinge tocur à questão da qualidade de vida e tem outras externalidades, nomeadamente o impacto sobre o Serviço Nacional de Saúde e os custos que temos, ou, como vos trouxemos no documento no estudo da Deloitte, tudo aquilo tem a ver com produtividade e, portanto, custos ainda mais alargados. E a grande questão, e esse era também o nosso desafio para todos os grupos parlamentares,
é o que é que queremos fazer diferente. É bom termos dado este passo de consciencializarmos de que temos que fazer diferente, falta-nos a materialização. Aguardamos com muita expectativa o documento que está a ser trabalhado pelo Sr. Secretário de Estado do Desporto. Pensamos que durante o primeiro trimestre de 2025 poderá ser partilhado e, portanto, esperamos ver aí respondidas algumas destas questões que temos. Para além das declarações que o Sr. Primeiro-Ministro tinha feito, recordo também que o Sr. Ministro da Tutela, há um par de semanas, quando anunciou o aumento de 20% nas verbas para o Programa de Preparação Olímpica, teve o cuidado de referir também a importância deste alargamento de prática de atividade física, não só para aumentarmos a base da pirâmide que depois há de construir o alto rendimento, mas como forma de potenciarmos o bem-estar físico e mental dos portugueses. Mas esperaríamos ver alguma coisa mais cedo, o primeiro trimestre de 2025, já neste Orçamento de Estado, que nos desse também esse sinal de materialização daquilo que é uma vontade de fazer diferente. Muito em linha com esta necessidade de recentrarmos políticas públicas a intervenção do PS, e mais uma vez aqui o desafio será, nós tivemos uma relação boa com o anterior Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, faltou-nos muitas vezes, foi a tal materialização de, percebendo o problema, começarmos a trazer soluções e, como dizia a Sra. Deputada do Chega, é a altura de começarmos a tomar decisões. E, portanto, eu acho que este é o grande desafio para todos, é percebermos, balizado o problema e percebendo aqui os impactos que existem e, de alguma forma, a maneira como, num instrumento como o Orçamento de Estado, o Ministério das Finanças está presente em todas as decisões, mas julgo que, a partir do momento em que existe vontade política, conseguimos encontrar soluções para avançarmos. Indo um bocadinho mais em detalhe, e aqui conjugando, eu peço desculpa há muitos factos que são comuns, mas tanto as questões do Chega como os comentários da Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, há um conjunto de dados que posso partilhar. Vou-me socorrer, em alguns casos, para além de fazer parte dos órgãos sociais da Portugal Ativo, também agir uma cadeia com representatividade nacional e, portanto, há aqui alguns números em detalhe que eu acho que são interessantes partilhar, do ponto de vista um bocadinho mais macro. Sim, hoje, ou pós-pandemia, como também notou e bem a Sra. Deputada do PS, tem havido maior adesão à prática de exercício físico, estão a aumentar o número de ginásios em Portugal, mas os mecanismos são mecanismos extremamente morosos. Continuamos, não temos o mesmo problema da habitação, que é outro problema com que o país se confronta, mas o prazo para licenciamento e as condições de construção de um ginásio, de facto, não nos permitem fazer com que a oferta se adeque de forma célere à procura. Para além disso, e não é um fator altamente temos discutido do ponto de vista político, não era o que nos trazia cá hoje, o setor já há muitos anos que enfrenta uma discriminação fiscal fortíssima, aqui mais centrada nos empresários, do que naquilo que são as medidas fiscais que propomos para os praticantes, mas tanto no caso da nutrição como no caso da fisioterapia, todas as atividades que em qualquer localização são sujeitas ou são isentas de IVA, nos casos do ginásio, a autoridade tributária pressupõe que a nutrição, por exemplo, num ginásio, deve pagar IVA a 23%. Isto tem levado a uma série de questões de litigância com a autoridade tributária, em que os pequenos empresários não têm capacidade para contestar. Como sabem, ou é feito o pagamento ou é dado a garantia real, não conseguem fazer essa base do processo e, portanto, apesar do aumento da procura, aquilo que vemos são muitos dos nossos colegas a não conseguirem sobreviver a esta voracidade da autoridade tributária. Indo um bocadinho mais atrás, à altura da pandemia, que também foi referida, nós não tivemos apoios específicos, apesar de termos sido dos setores mais violentamente afetados pela pandemia. Eu relembro que nós estivemos encerrados vários meses, quando retomamos a operação, retomamos em condições muito difíceis do ponto de vista operacional, um incremento grande de custos e uma restrição muito grande ao número de clientes que conseguíamos ter. A seguir a isso, vivemos
o pico dos preços das energias, o que levou a conjugação de pandemia e deste pico inflacionista a que muitos empresários se endividassem e, a seguir, com o pico das taxas de juros, tiveram que fazer face ao aumento dos encargos financeiros. Portanto, desse ponto de vista e da forma como temos conseguido sobreviver aos últimos 3 ou 4 anos, eu diria que a generalidade dos empresários deste setor são verdadeiros heróis, porque estão a combater e a nadar contra uma corrente muito forte e sem nenhum tipo de suporte ou de vento pelas costas. Há alguns números que eu tenho específicos, porque houve 2 ou 3 referências que me parece que factualmente merecem ser rebatidas. Nós temos mais de 530 contratos de trabalho sem termo. Não fizemos despedimentos na altura da pandemia. Aliás, tendo que recorrer ao layoff, compensamos os trabalhadores para que não perdessem rendimento, o que nos custou 492 mil euros em 2 anos. Fizemos, pós-pandemia, e neste contexto difícil, aumentos salariais médios de 8,3% em 2023, 7,4% em 2024, e temos orçamentado um aumento médio de 7,1% para o próximo ano. Nos últimos 3 anos, investimos mais de 600 mil euros em formação dos nossos trabalhadores. Portanto, este cenário de um setor altamente precário e que deixa os seus trabalhadores vulneráveis, parece-me que está longe da realidade que vivemos hoje, apesar de todas as dificuldades que o enquadramento formal, fiscal, administrativo, burocrático, como lhe queremos chamar, incide sobre nós. O que, no fundo, acaba por ser um bocadinho um paradigma difícil de desconstruir. Estamos todos de acordo que este é um setor que pode ajudar a termos um país com melhor qualidade de vida e que pode ajudar a termos um país em que o Serviço Nacional de Saúde esteja menos exposto ao pico e ao crescimento de procura que tem tido e, por outro lado, não fazemos nada nem sobre o setor e os seus empresários, nem sobre os portugueses que eventualmente poderiam vir para os ginásios. Eu percebo o argumento de que a política fiscal não vai resolver tudo, mas aqui também temos dados adicionais. Depois da pandemia, a empresa em que trabalho lançou uma nova marca, low cost, a 15 euros por mês, Sr. Deputado, e abrimos ginásios na Repoleira, em Queluz, na Cova da Piedade, em Fitares, em Terceira, ou seja, combatendo muito daquilo que diz, não são ginásios das Avenidas Novas ou da Avenida Liberdade. É levarmos uma proposta de valor para onde temos, de facto, concentração de portugueses e portuguesas que querem praticar exercício físico, que têm que viver no IC19 e nos transportes públicos, mas a quem queremos dar condições para que possam praticar exercício e temos tido resposta positiva. Portanto, não é o único fator, mas é também um fator em que podemos assentar quer a estratégia dos privados, a Portugal Ativo não representa apenas privados, representa privados e públicos, quer políticas públicas de promoção de prática de exercício físico. Muito obrigada pela presença e pelas informações e explicações que deu às senhoras e aos senhores deputados. Chegamos ao fim desta audiência. Desejo-lhes as maiores felicidades e, mais uma vez, muito obrigada.